Seja muito bem-vindo, eu sou o Fabiano e eu ensino esquadrias de alumínio. Hoje eu quero compartilhar com você, se você tem dificuldade em criar tipologias, entender onde cada perfil ele vai. Hoje eu quero compartilhar com você uma janela três folhas sequenciais, uma janela de três folhas móveis, onde todas as folhas se movimentam. Esse tipo de janela pode ser feito em diversas linhas diferentes. No caso, a gente consegue fazer na linha 16, na linha 18, na linha 20, na linha 25, na linha 30, na linha Suprema, na linha Gold. No mercado hoje a gente tem mais de 72 linhas de esquadrias. Mas nós vamos utilizar uma linha que é uma linha mais popular e é uma linha onde, se você está começando a trabalhar com esquadrias de alumínio, eu aconselho que você comece por essa linha, que é a linha Suprema. Na linha Suprema a gente tem mais de 130 perfis diferentes, o que nos dá uma grande variedade para montar diversos tipos de tipologias diferentes. Então é uma linha mais completa, né? Então essa linha, ela é boa para a gente iniciar esse nosso projeto aí. Então olha só, para a gente fazer essa janela três folhas de correr, vai ter uma regra que a gente sempre vai ter que levar em consideração. Todas as vezes que eu vou trabalhar ou vou fazer esquadrias de alumínio, preciso começar de fora para dentro, criando a tipologia. Preciso definir qual linha que eu vou usar, definimos, linha Suprema. Qual é a tipologia? Janela três folhas, de três trilhos, três folhas móveis, três folhas sequenciais. Dentro da Suprema tem os perfis para fazer essa janela? Tem os perfis. E a partir daí, então, a gente começa a criar essa tipologia de fora para dentro. E toda tipologia que eu for criar vai ser de fora para dentro, porque fica mais fácil da gente ir fazendo por eliminação. É uma metodologia que funciona, né? Então, todas as vezes que eu vou criar uma tipologia, eu vou de fora para dentro, independente do tipo de esquadria que eu vou desenvolver. Então, nesse caso, nós vamos desenvolver essa tipologia três folhas sequenciais de vidro. O vidro aqui pode ser vidro de 4 milímetros até 8 milímetros, comporta dentro dessa tipologia, tá bom? Então vamos lá. E qual que é a metragem? 1,20 m de altura por 6 de largura você pode fazer essa janela, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro no três trilhos aqui e vamos montar primariamente a parte de fora, então, como eu disse. É chamada de marco. A gente vai usar às vezes a linguagem marco e às vezes a gente vai usar a linguagem quadro. Então, quadro da janela ou marco da janela. Então, aqui nós vamos utilizar três perfis para fazer isso. Eu vou anotar para a gente não ser repetitivo e depois, para fazer algumas explicações, a gente volta aos perfis e eu vou mostrar os perfis também para você, tá? Então, deixa eu só pegar um espaço bom aqui para a gente. Aqui é o Sul 010. Ele vai ser, vou colocar uma descrição para ele vai ser o nosso trilho de cima, o nosso Sul 011 vai ser o nosso trilho de baixo, pessoal. Então a diferença os dois, tá? O nosso Sul 012 vai ser a altura desse quadro. A altura do marco, que é a linguagem técnica, tá? A altura do marco. Então, eu vou mostrar aqui para você, ficar mais claro, né? Então, aqui, ó, Sul 0010. Tem três trilhos, cada folha vai correr num trilho e as três folhas serão móveis. Então, o trilho de cima, ele é reto aqui na linha Suprema, tá vendo? O trilho de baixo, ele já é meio caído aqui, tá vendo? 1, 2, 3 trilhos. E aqui tá a nossa lateral, a nossa altura do quadro. Então, como que eu sei que essa altura do quadro é para esses perfis e como que eu sei que tudo encaixa? Pela dimensão. Então, se a gente chegar aqui, ó, 106 é a dimensão de fora a fora aqui desse perfil. Se eu vir nesse daqui, ó, daqui até aqui, 106 é a dimensão. Então, esse é par com esse. E se eu vir nesse aqui, eu tenho ele aqui na mesma dimensão, 106, porque tem muitos perfis parecidos. Então, a dimensão vai dizer o que encaixa com o que. Então, esse conjunto vai ser o quadro. Então, vamos utilizar aqui assim, ó. Certo? Trilho de cima. Vamos fazer aqui, ó, a altura do quadro. Aqui o mesmo perfil de altura do quadro. E aqui, trilho de baixo. Fazendo assim, a gente tem, dá para explicar um pouco melhor, tá? Então, aqui esses três perfis estão aqui. Então, trilho de cima, Sul 0010, Sul 011, trilho de baixo, Sul 012, altura, altura. Agora,
No SU012 aqui, ele já mostra uma aplicação também de um perfil aqui, tá vendo? Um perfil sendo aplicado aqui. Nós já vamos colocar esse perfil para a gente não esquecer que esse perfil é a mata junta e também onde a gente coloca o contrafecho. A gente vai utilizar ele aqui, eu já mostro para você. Vai ser o nosso SU008. Ele é a nossa mata junta. Precisa dele, tá? Na linha suprema tem que usar. Aqui, ó. Nossa mata junta é esse aqui, ó. SU008. Se a gente olhar aqui, ele tá aqui nessa aplicação aqui, ó. A gente vai precisar usar ele, um de cada lado, pra gente fazer fechamento. Agora, eu vou montar, depois que a gente fez aqui o quadro, esse quadro está determinando a tipologia que a gente vai fazer. Agora, os perfis que eu vou colocar aqui serão perfis, meio que perfis fixos, ou seja, toda janela de vidro que você for fazer, você pode usar esses mesmos perfis, quer seja de 2 folhas, 4 folhas, 3 folhas, 4 folhas sequenciais. Você pode usar esses mesmos perfis porque ele é uma estrutura fixa. A parte de dentro não vai mudar, tá? Então, a parte de dentro sempre os perfis de altura serão de altura, o de largura será de largura, tá? Então, independente da tipologia, essa parte aqui ela é fixa, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com as alturas. Então, eu vou usar aqui, ó, o SU039. SU039, ele é o montante. Depois eu vou usar também o SU040. SU040, que é mão de amigo. E o SU041, que também é mão de amigo. Só que um é diferente do outro. Um precisa do outro. Sempre quando usar um, vai ter que usar o outro. O que mais que eu posso usar aqui também? Já vou colocar e depois eu mostro para vocês. É o SU053. SU053, ele vai ser a nossa largura da folha. E também a gente pode usar o nosso SU102, que ele vai ser o nosso baguete. Pronto. Agora eu consigo mostrar para vocês os perfis. Então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, ó. SU039 é esse aqui, ó. SU039. Ele é o montante. Nele é onde a gente coloca o fecho, coloca a concha, abre a concha para fazer o fecho aqui, para funcionar o gatilho, tudo certinho, SU039. Depois a gente tem o SU040, que é esse aqui, ó, mão de amigo sem a escovinha, tá vendo? A mão de amigo é esse pedacinho aqui, ó, mão de amigo sem escovinha. E aqui a gente tem o SU041, que é a mão de amigo aqui, ó, e tem escovinha. Esse aqui encaixa nesse aqui. Então, inevitavelmente, quando eu uso esse. Não tem jeito, um faz par com o outro, certo? O outro perfil que a gente utilizou, está utilizando SU053, esse catálogo eu estou usando é da Lumbil, tá? SU053 aqui, ó, perfil de largura, e aí depois nós temos um perfil, que é o SU102, deixa eu achar ele aqui pra gente, que é o perfil que nós vamos utilizar como um perfil de manutenção, né? Então, perfil de manutenção. O vidro quebrou, a gente coloca a tira, então é um perfil de encaixe aqui, ó. SU102 é o que vai segurar os vidros dentro da nossa estruturação. Agora eu vou dar uma explicação para você sobre essas folhas. Então, vamos pensar que a nossa primeira folha que nós vamos montar no nosso trilho é a primeira folha de dentro dessa nossa janela. Então, como que seria a disposição aqui da montagem das folhas? Deixa eu só abrir na página aqui. Então, como que seria a disposição das montagens das folhas? Então, vamos lá. Primeiro seria, desse nosso quadro aqui, a gente ia aplicar o quê? Então, na nossa primeira folha, fechando para dentro, a primeira coisa que a gente ia aplicar no quadro é o nosso fechamento de mata junta. Então, aqui, ó, a parte do primeiro trilho de dentro, e a nossa mata junta aqui, ó, que é o nosso SU008, para a primeira folha fechar aqui, certo? A partir daí, e lá na última folha também, né? Na última folha, no último trilho de lá, teria também a necessidade da mata junta aqui também, porque são 3 folhas. Então, aqui na nossa primeira folha, nós poderíamos usar o montante, que é o SU039, para ele fechar com o SU008, que é a mata junta. Então, ele vai aqui, ó. Primeira folha da nossa altura, certo? E aí, essa nossa primeira folha da altura,
a gente precisa olhar aqui, como que eu vou montar ela? Então aqui, eu sei que esse daqui é o lado de dentro, é o lado que tem o baguete de manutenção aqui, né? Esse lado onde tem essa aba maior aqui são os lados de fora. Então eu tô vendo aqui que a gancheira aqui, ó, da mão de amigo, ela tá pro lado de fora. Então esse perfil aqui é o perfil da minha primeira folha de dentro, porque aqui a parte de dentro é a parte do baguete. Então aqui seria o SU 039 com o SU 040, seria a minha primeira folha aqui, ó. 039 com o SU 040. Então eu já tenho a primeira folha aqui. Certo? Aí eu preciso fazer a folha do meio. A folha do meio, então, seria o SU 041, que vai encaixar com o SU 040, para dar um engate para correr, né? SU 041, para dar um engate com a 40 para correr. E aqui desse lado seria, então, mais uma mão de amigo, que é o SU 040. Certo? E aí, aqui veria o SU 041. E aqui o SU 039 novamente, fechando do lado de lá. Então, teria minhas três folhas. Então, aqui, ó. Primeira folha, SU 039 com o SU 040. Folha do meio, SU 041, que é esse aqui, né, que vai encantar. Depois, do lado de lá, SU 040, que é aqui. Aí, a próxima, SU 041 com SU 040. Então, daria três folhas. Então, assim, primeira folha aqui. E essa folha do meio aqui é a folha que vai servir de engate, que ela vai engatar tanto para um lado quanto para o outro. Então ela precisa ter duas mãos de amigo. Então essa folha do meio sempre vai ser duas mãos de amigo, para ela poder engatar nas folhas. Agora, o que a gente leva em consideração aqui também é que nós vamos usar o mesmo perfil nas larguras embaixo e em cima. Aqui, ó, largura, 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 largura e largura, certo? Então, todo esse perfil de largura vai ser o mesmo perfil, que é o SU 053. Esse SU 053 é o nosso mesmo perfil de largura, tanto embaixo quanto em cima. A diferença é que embaixo, nós vamos colocar aqui mãos de amigo. Nós vamos colocar aqui roldanas. Desculpa, roldanas, né? E em cima, ele vai correr dentro do trilho. Então, aqui na primeira folha, SU 039. E aí, SU 040, primeira folha. Segunda folha, SU 041, SU 040. Terceira folha, SU 041, SU 039, tá? Então, assim nós temos essa base para fazer essa janela de correr três folhas. Se você tem alguma dúvida em relação às tipologias, e também você tem que colocar a linha, usa o campo de comentário. Fabiano, faz uma aula da janela tal na linha tal. E aí eu posso desenvolver essa aula para você, para te ajudar também numa próxima aula aí eventual, tá bom?